Quero convidar a todos para abrirem a sua Bíblia na profecia de Jonas, na minha Bíblia aqui, página 1014, para facilitar a vida de quem tem dificuldade de manuseio do Antigo Testamento. Jonas, capítulo 2. Nós vamos ler o último versículo do capítulo 1 e todo o capítulo 2. Os irmãos encontraram? Precisam ainda da santa paciência de Deus para achar? Não. A palavra do Senhor diz: o Senhor, último versículo do capítulo 1, o Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e Tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as Tuas ondas e as Tuas vagas passaram sobre mim. Então eu disse: estou excluído da Tua presença. Será que tornarei a ver o Teu santo templo? As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci aos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a Ti a minha oração no Teu santo templo. Os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu Te oferecerei sacrifício. O que prometi cumprirei, ao Senhor pertence a salvação. E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Pai querido, nós estamos diante de Ti nesta hora, agradecidos por este registro das Escrituras, que mostram a Tua soberania sobre todas as coisas, e a Tua infinita misericórdia sobre um servo negligente, reticente e desobediente. Nós queremos pedir que o Senhor trabalhe os nossos corações e que o Senhor nos fortaleça com este texto que estamos meditando. Nós pedimos que não sejam as minhas palavras, mas as palavras do Teu Espírito que calem no coração do Teu povo. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o contexto deste livro, como nós já temos visto nos domingos anteriores, é que Deus deu uma ordem para Jonas, uma ordem que foi explícita. Vamos nos lembrar que Jonas tinha sido usado por Deus no tempo de Jeroboão II, no Reino do Norte. Vamos nos lembrar que ele profetizou naquele período e ele anunciou que Deus usaria de misericórdia para com Israel, expandindo os limites do país aos limites que tinham sido estabelecidos no tempo de Salomão. Vamos nos lembrar também que aquele tempo era um tempo em que a Assíria estava enfraquecida, lutando com várias outras etnias, para tentar prevalecer. Vamos nos lembrar, então, que a capital da Síria era Nínive, e o que Deus tinha mandado é que Jonas fosse a Nínive, a capital daquele país que ele odiava, para anunciar que Deus exerceria juízo
sobre a cidade de Nínive, caso não houvesse arrependimento da parte das pessoas. Então Jonas entrou num conflito muito grande, porque ele era nacionalista, ele era um homem que amava muito o seu país e julgava que Deus era Deus apenas de Israel e todas as nações em volta não mereciam o cuidado de Deus, porque elas eram idólatras e pagãs. O fato é que Deus claramente determinou que ele fosse até Nínive, e nós sabemos muito bem que Jonas foi frontalmente desobediente a Deus. Não orou para comprar a passagem do navio, não orou para embarcar no navio, não orou para viajar, não fez nenhuma comunicação com Deus. Ele sabia que estava fugindo da face de Deus, e por isso não havia nenhuma razão para ele agir como um crente. Ele simplesmente se afastou de Deus. Acontece que o Antigo Testamento tem aquilo que nós chamamos de teologia retributiva. O que isso quer dizer? Quer dizer que no Antigo Testamento Deus comprou um povo para si, mas agora este povo tem que andar na linha, porque se não andar na linha, ou seja, na linha divina, nos mandamentos de Deus, Deus disciplina o povo. E não é diferente no caso de Jonas. Quando a gente lê esta oração aqui, nós não devemos entender que Jonas está dentro de um animal. Ele está dentro de um animal e ele faz uma oração. Nós não podemos imaginar que isso seja castigo de Deus, mas sim disciplina de Deus. E nós devemos nos lembrar que não é diferente com o povo do Senhor. A Bíblia nos diz que Deus castiga os filhos que ama. Se você não é castigado, se você não é disciplinado por Deus no seu cotidiano, tem coisa errada aí. Porque um bom pai disciplina, orienta, reorienta, traz de volta os seus filhos para uma comunhão sadia com ele. E ele faz todo esse trabalho constantemente. Então, enquanto ele disciplina Jonas por sua insensibilidade e rebeldia, ao mesmo tempo acontece uma coisa maravilhosa com os marinheiros. Porque os marinheiros que adoraram os seus deuses durante a tempestade, agora, depois que Jonas é lançado ao mar e o mar se acalma, como num passe de mágica, vamos dizer assim, eles são temerosos agora, eles estão muito temerosos. Diz o texto do versículo 16 do capítulo 1, esses homens temeram muito o Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Estas coisas Jonas não viu, porque ele estava na água. E o que a gente percebe aqui é que Deus, a despeito de Jonas tentar pôr fim à sua vida, porque me lancem ao mar. Ora, num mar furioso, num mar tempestuoso, sem boia, sem nada, o que você pode esperar de um ser humano? Que ele afogue. E diante dessa perspectiva, dessa possibilidade de afogar, Jonas, como nós vimos inclusive no domingo passado, não precisaria ir a Nínive, estava resolvido o caso. Vamos pôr fim à minha vida, Deus vai apaziguar, Deus vai levar vocês para o caminho, e eu vou me liberar dessa missão que eu não quero de jeito nenhum para mim. É muito fácil, num certo sentido, dizer isso para os marinheiros, me lancem ao mar. Mas nós vamos perceber na oração de Jonas, que caindo na água, a sua ironia, o seu bom humor, sei lá o que ele estava sentindo naquela hora, a sua prontidão de morrer se transformou em absoluto desespero. Não tem nenhum ponto do livro, e nós vamos ver as próximas pregações, não tem nenhum ponto do livro em que Jonas se mostre tão desesperado e tão frágil quanto este momento do livro.
Nos outros momentos, Jonas está irado, está nervoso contra Deus. Neste momento, ele está quebrado. E eu não consigo nem imaginar como é que ele está dentro da barriga do animal, do peixe, que a Bíblia descreve aqui. Eu não sei se ele está acordado, se ele está desmaiado, eu não sei se ele está semi-morto, eu não sei se Deus o conservou de uma maneira que ele, nos instantes de lucidez que pôde, orou, e depois disso desfaleceu. Eu não consigo imaginar Jonas acordado o tempo todo, acendendo uma lamparina lá dentro. Eu não consigo imaginar Jonas preparando um miojo. Eu não consigo imaginar isso, pelo contrário, eu só consigo ver um homem prensado dentro do organismo de um outro ser, imóvel, sem possibilidade de comer, sem possibilidade de fazer as suas necessidades físicas, sem possibilidade de nada, absolutamente preso, sem saber, sem ter a mínima noção de onde esse animal vai, na absoluta escuridão. Entraram dentro desse recinto? Entraram? Quem tem problema com claustrofobia, precisa aprender com Jonas, porque Jonas, diz a Bíblia, ficou 3 dias e 3 noites nesse lugar. E então, o livro faz questão de registrar a sua oração, é inspirado, e a sua oração é importante, porque se vocês olharem para a sua própria Bíblia, aí, vão ver que na oração de Jonas existem muitas referências de rodapé. Estão vendo as referências de rodapé? O que aconteceu com Jonas nesse momento de total desespero? A palavra de Deus veio à sua cabeça. Ele se lembrou de inúmeros textos dos Salmos, expressões desesperadas do salmista. Por exemplo, no versículo de número 2, Jonas diz: eu clamo ao Senhor na minha angústia. Por certo, você já passou algum momento em que você ficou angustiado, sem respostas, sem perspectivas. E o salmista então declara que clamou ao Senhor. E dá para ver aqui a força do paralelismo dessa frase. Na angústia ele clama ao Senhor, verso 2, e do ventre do abismo ele grita. Ele está citando o Salmo. Mas eu não consigo imaginar o Jonas falando com Deus sem gemer, sem gritar, sem se desesperar, sem se angustiar, sem se quebrar. Ele é um homem agora totalmente desprovido daquela arrogância que ele teve. No versículo de número 4, ele mostra que a angústia dele não é estar tanto dentro da barriga do animal. Pior do que isto é ter sido lançado de diante dos olhos do Senhor, porque ele entende que Deus o reprovou, ele entende que Deus se apartou dele. Lançado estou diante dos teus olhos, e ele pergunta: será que eu vou ver novamente o templo de Jerusalém? Aquela casa que foi erigida, e onde Deus apareceu muitas vezes por teofanias, e que representa a presença visível de Deus na terra. Será que eu vou tornar a ver? Quer dizer, a esperança de viver estava sumindo.
Ele tinha dito, me lancem ao mar. Quer dizer, num primeiro momento ele disse assim, eu vou morrer mesmo. Então, que morra. Mas aqui, a palavra do Senhor começa a mostrar para ele a sua deficiência, a sua falta de conformidade com a vontade de Deus. E ele está então se sentindo distante do Senhor, e ele pergunta, será que eu vou tornar a ver o templo? Nos versículos 5 e 6, ele diz, eu estou submerso e não vejo escapatório para a minha vida. Alguém aqui já viu uma pessoa se afogando? Como é que é? Esses dias atrás, eu vi minha neta, que não sabe nadar, tentando ir para o lado mais fundo da piscina. E ela estava toda amparada com boias, né? Mas chegou um momento, por qualquer razão, que a boia não funcionou direito e ela afundou. Quer dizer, não afundou muito, e nem afundou por muito tempo. Mas deu para observar o olhar de pânico, o olhar de sufocação, porque quando a gente vai para a água, eu não sei quem gosta aqui de ficar debaixo d'água, não é? Como é que a gente faz? Se a gente não tiver treinamento, se a gente não tiver capacitação para estar ali, a gente se perde. E Jonas não é diferente. Eu acho que como nadador, Jonas era um bom profeta. Não entendia nada de nadar. Mas a Bíblia nos mostra aqui que ele está desfalecendo, ele está submerso. Versículos 5 e 6 diz assim, as águas me cercaram até a alma. É certo que ele está citando os Salmos, mas dá para perceber o drama dele, porque isto identifica a sua dificuldade. O abismo me rodeou, as algas se enrolaram na minha cabeça, não existe esperança de eu voltar à tona, eu estou sendo sufocado. E de repente se aproxima dele um grande animal e o engole. Eu não queria estar na pele de Jonas. Aliás, eu não estarei na pele de Jonas nunca. Eu não vou mais para o mar. Depois desta, eu não vou mais para o mar. Porque tudo é possível. Estou brincando. O que acontece, então, é que no meio de toda esta aflição que é descrita com base nos Salmos, a Bíblia nos diz que ele lembra, quando dentro de mim, verso 7, desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. É muito interessante ver essa figura do segundo templo aqui. Tem o primeiro templo, que é o templo de Jerusalém, que ele citou aqui um pouco antes no verso 4. Agora, o templo para ele é a presença íntima de Deus. É o lugar sagrado onde Deus mora. E ele diz, a minha oração foi direcionada para o teu trono. A minha oração foi direcionada para a tua presença, a minha oração foi direcionada para a tua glória. Então, vocês podem observar que ele então toma duas posições, diante de estar agora começando a ser consolado pelas Escrituras, de ser tratado pelas Escrituras, pela lembrança das Escrituras, ele então fala duas coisas. A primeira do verso 8 que diz assim, os que adoram ídolos vãos, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Deus é misericordioso para comigo, se eu não tiver ídolos na minha vida. E a segunda coisa é,
com voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que prometi cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. Podem perceber aqui, então, que Jonas não diz: Senhor, me perdoa, Senhor, eu fui um idiota, Senhor, eu fiz o que não devia. Ele não diz nada disso na sua oração, mas toda a sua oração é uma confissão da sua rebeldia, do seu despreparo, da sua fraqueza, da sua incompetência e a afirmação de que ele está errado. Vamos então analisar, dentro da oração dele, aquilo que ele falou a respeito de Deus, porque o que ele sentia a respeito de si mesmo, nós já vimos. Eu espero que já tenhamos visto, não é? Eu espero que nós tenhamos gravado isso. Primeira coisa que eu vejo aqui na oração dele, é o que está no verso 2, vamos rever a oração agora do ponto de vista do que ele vê, enxerga em Deus, e nós devemos aprender com ele nesse particular. Porque ele diz assim: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. É um homem miserável, merece ser respondido por Deus? Na nossa justiça não, mas e na justiça divina, que o ama, que o comissionou, que deu para ele uma tarefa? Deus já tinha providenciado um livramento, não era o que Jonas queria, não era um trailer com todo conforto, não era um iate, era um animal, mas o Senhor já estava livrando Jonas dos predadores naturais do mar, Deus já estava livrando Jonas do afogamento, Deus já estava livrando Jonas no sentido de dar para ele um rumo, porque o peixe, sob orientação divina, foi à terra. Quando é que um animal das profundezas vai à terra? Uma boa pergunta, não é? E a gente vê então que Deus trabalha a sua natureza. Primeiro ele cria a tempestade, mas Jonas não morre porque Deus não quer. Oh, coisa ruim, ele não morreu porque Deus não quis. Nós não morremos porque Deus não quer. Eu ia entrar na política aqui, e vou entrar na política aqui. Os milhares de pessoas que nós tivemos vítimas da Covid no mundo, não foi inabilidade dos governantes. Deus disse: está na hora deste grupo partir. E foi assim que ele fez. Então qualquer governante que estivesse no exercício do governo, nós teríamos a vontade de Deus executada. Fecha o parênteses. O Senhor responde na angústia, Ele ouviu a minha voz, Ele ouviu a minha voz. Você precisa se lembrar disso. Não importa o que você tenha feito, à semelhança de Jonas, vá para o Senhor, porque Ele vai ouvir sua voz. A outra coisa que observamos é que Jonas diz: me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Dá para ver que ele está falando na segunda pessoa do singular, ele está falando com Deus. Não foram os marinheiros que o jogaram na água, foi o Senhor que jogou ele na água. E Jonas precisa aceitar esta soberania de Deus que trabalha na sua vida. Queridos, Deus trabalha na nossa vida. Deus rege o nosso tempo. Deus rege as coisas que fazemos. Nós não podemos nos esquecer que
O que caracteriza a comunhão ideal do crente com o seu Senhor é a intimidade do crente em aceitar esta direção divina. O crente precisa ser simples e precisa confiar na providência do Senhor, porque mesmo na pior das provações, Deus terá o seu instrumento de livramento, ainda que seja um peixe. No versículo de número 6, Jonas diz assim: desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura. Você já pensou quantas vezes Deus te livrou da morte? E você nem soube? Aqui é notório. Mas é capaz que na nossa vida nós tenhamos tido acidentes horríveis, nós tivemos situações de conflito, nós tivemos muitas dificuldades, e às vezes a gente nem se lembra que quem resolveu o nosso caso foi o Senhor, e eventualmente com uma coisa muito simples. Tenho na memória aquele versículo que diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Está com seu anjo acampado? A gente não tem um anjo certo, não tem anjo da guarda. Mas todos os espíritos ministradores declarados em Hebreus estão a serviço dos santos. Eu posso imaginar que aquele peixe que tinha Jonas dentro, do lado de fora tinha gente do Senhor guardando. Que Deus não muda. E a última coisa: ao Senhor pertence a salvação. A minha vida está nas mãos do Senhor. Não há outra pessoa que possa me salvar, só o Senhor pode me salvar. Não há a minha solução, não há o meu planejamento, não há o meu investimento, não há a minha forma de olhar o mundo. Estas coisas todas eu posso juntar e colocar num saco e deixar para o lixeiro pegar. Porque só o Senhor salva, só o Senhor conduz, só o Senhor faz a obra. Quando Jonas disse isso, do Senhor é a salvação, Deus deve ter falado com o peixe assim: está na hora. E o peixe se encaminha para próximo da terra, e ali diz assim: sai, e Jonas é expelido. Do mesmo jeito que entrou, saiu. Quando a gente era adolescente, não é, Esther? A gente cantava uma musiquinha mais ou menos assim: a baleia engoliu Jonas e depois vomitou. Depois vomitou. Depois vomitou. Eu posso imaginar Jonas acordando gosmado, com as entranhas daquele animal, todo besuntado, assim, com aquele protetor solar, que veio do ventre do animal, se levantando, e pensando: agora não tem jeito, eu tenho que ir. Meus irmãos, nós não podemos ser assim, não. Nós temos Jonas para não copiar o procedimento dele. Então eu queria lembrar vocês de algumas coisas antes de terminar esta reflexão. Primeiro de tudo, todo este episódio na vida de Jonas é porque nós cremos que Deus é o Criador de todas as coisas. Foi Jonas quem disse para os marinheiros no versículo 9 do capítulo 1, eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Em tese,
Jonas sabia que Deus era o Criador de todas as coisas e que tinha a soberania de mexer com todas as coisas para que o seu filho, o seu profeta, não sofresse dano maior. E Deus usou todas as coisas para disciplinar aquele rapaz. Então Deus interfere na obra criada para seus propósitos, para que seus propósitos sejam atingidos e realizados. Vamos nos lembrar que Deus interferiu na tempestade. Eu fico pensando, né? Os marinheiros trabalhando no barco e tal, etc. E Deus diz assim, um pouco mais de vento. Um pouco mais de onda. O navio não ia sossobrar. O navio não ia naufragar. Deus estava no controle. Eles pensavam, agora é o fim. Mas Deus dizia assim, um pouco mais de turbulência. Pronto, chegou no momento de Jonas pular no mar. Para tudo. Calmaria. E eles seguem para frente. Aí, enquanto Jonas está afundando, diz assim, você que nasceu da sua mãe e do seu pai, você peixe que cresceu num tamanho descomunal suficiente para caber um homem, está na hora de entrar. E eu quero que você navegue de volta. Parece incrível? Eu quero que você aguente essa dor de estômago por causa de um profeta meu que está dentro de você. Eu estou brincando, mas eu queria que vocês pensassem como o nosso Deus entra no detalhe. Não sei se ele fez isso, se ele falou isso, ele não precisa fazer isso. Mas ele entrou no detalhe. E queridos irmãos, então, nós percebemos com toda a clareza que toda a ação que Deus praticou teve por objetivo que Jonas se arrependesse. Foi uma ação disciplinar que consertou Jonas e ele obedeceu finalmente. Se ele foi cumpridor como deveria, é outra história. Reverendo Wellington deve pregar no próximo domingo a respeito disso, é isso? Então o problema é seu, de dizer como Jonas se comportou. Aqui nós percebemos que Jonas não tinha recursos a não ser invocar o Senhor. Isso nos mostra algumas lições importantes. Primeira lição que eu queria deixar: não seja soberbo como Jonas. Não imagine que a sua vida pode ser governada por vossa santidade. Deus é que pode governar muito bem a sua vida. Provérbios escreveu assim: antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. Sabe o que a gente precisa para viver uma vida miserável? É a gente ignorar a fala do Senhor, a palavra do Senhor, o convite do Senhor. Se você está apegado à palavra do Senhor e anda e guarda os mandamentos do Senhor, está tudo bem. Mas se você não está, se você é um crente relapso, se você é um crente que vai pela sua cabeça, este é um aviso para você. Provérbios também disse o seguinte: quem teme ao Senhor tem forte amparo, isto é, refúgio para os seus filhos, porque o temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Então, entregue o seu orgulho, o seu desejo de comandar a sua existência para Deus, agora mesmo. Segunda lição que eu queria deixar para vocês: Deus não tira as consequências do nosso pecado. Jonas pecou contra o Senhor e apanhou por isso. Só que Deus usa da sua misericórdia para nos tirar dessa situação aflitiva. Nós lemos hoje que nós temos um sumo sacerdote que é Jesus Cristo, que viveu as tentações, que foi pressionado pelas tentações que nós sofremos,
Mas ele foi vencedor dessas tentações, e ele está apto para nos ajudar a sair dessas situações. Então, eu me lembro, por exemplo, do caso de Davi, quando Davi obteve inapropriadamente a esposa de um dos seus soldados, e teve um filho com ela. Deus perdoou Davi? Perdoou. Mas Deus disse para Davi assim: a espada jamais se afastará da sua casa, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o heteu, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: eis que farei com que de sua própria casa venha o mal sobre você. Estranho, não é? Deus não é misericordioso, mas Ele não tira a consequência do nosso pecado. A gente fez bobagem, a gente vai pagar pela bobagem. Então não seja tolo, não seja tola, não seja como Jonas. Agora, o mesmo Davi escreveu isto aqui: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano. Aí ele diz: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Vocês viram a qualidade de vida dele? Caiu. Por que caiu? Porque ele pecou e tentou guardar para si. E o texto diz: a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo o que é piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Então, às vezes, o crente está apanhando porque ele não quer deixar o Senhor governar. O crente está apanhando porque acha que é sábio o suficiente para conduzir a sua vida sem o auxílio do Senhor. O que ele deve lembrar é que Deus permite que ele ande, mas não vai tirar consequência dos erros que ele tiver. Entretanto, Deus está disponível o tempo todo para o coração humilde que se aproxima dele e confessa, admite o seu erro e deixa o seu erro. Então este é o ponto importante para todos nós. E a terceira coisa que eu queria deixar com os irmãos é que a pedagogia de Deus envolve a disciplina dos seus filhos como ato do seu amor e soberania para nos devolver ao caminho. Deus nos disciplina para proveito nosso, não é porque Ele está de cara amarrada conosco. Deus nos ama e por isso nos atinge com a sua mão pesada. Agora, é importante a gente olhar para a Escritura, lá no passado em Provérbios, e ver uma coisa que foi repetida pelo autor aos Hebreus, e diz assim: meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, nem se aborreça com a sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai repreende o filho a quem quer bem. Então nós podemos ter a segurança de que a repreensão do Senhor é uma coisa para nos deixar de pé, mais próximos da imagem do seu Filho na terra. E mais uma coisa que está nos Salmos, lembrando do Salmo 103, que diz assim: o Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se, rico em bondade, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira.
não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades, pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Irmãos, Jonas era pó. Nós somos pó. Jonas pensou que poderia fugir de Deus, mas Deus o confrontou, e desesperado, Jonas buscou a face de Deus, e Deus misericordioso o ouviu, e Deus lhe deu mecanismos pelos quais ele foi preservado de uma morte certa, para voltar e finalmente ir pelo caminho que Deus tinha determinado. Vamos aprender com Jonas? Vamos nos encharcar da palavra de Deus, para na hora do desespero, a palavra de Deus vir à nossa cabeça e sossegar o nosso coração. E vamos reconhecer que o Senhor é nossa salvação.